jogo da Moura foi trazido para o rodeio pelos imigrantes italianos que vieram para cá há 150 anos atrás. Quem trouxe os jogos de Cinquilho para essa região, para rodeio, foram os imigrantes italianos que vieram de lá. Dizem que eles jogavam já no navio, já vinham jogando. No Oswaldo Cruz tínhamos uma cultura com o professor Evair, que no meio das aulas nos provocou a jogar um jogo diferente, que nós também não estávamos habituados. Então ele falou, vamos jogar Moura. E nisso a gente começou esse jogo tão legal, que no início a gente achava, meu Deus do céu, é só para pegar aula, para dar uma voltinha, mas ao mesmo tempo fazia com que a gente pensasse e tivesse um raciocínio lógico muito aguçado, que é o que o jogo propõe, né? Eu aprendi a jogar Cinquilho com meu pai, porque quando faltava uma pessoa, assim, né, eles me encaixavam no meio, assim, né, eu fui aprendendo aos poucos, né, já fazem 50 e poucos anos, 55 anos que eu jogo. Eu aprendi a bríscola com meu falecido pai, que eu tinha uns 7 a 8 aninhos, que era o nosso passatempo durante a noite, enquanto a gente, sabe, já não tinha energia elétrica, naquela luz de querosene, com coisa, então a gente passava o tempo com o pai ensinando essa bríscola. Meu pai, meus tios, me ensinaram a jogar a Moura quando eu ainda era bem pequeno. Eu aprendi com a minha mãe, quando a gente era bem pequenininhos. A família toda jogava, meus irmãos, minha irmã, as primas, a vizinhança também, a mulherada também vinha e jogava. Eu aprendi a jogar o Cinquilho, até cômico, né? Eu ia em bares, quando eu tinha 15, 16 anos, eu via eles jogando e eu achava interessante, bonito, né? E ficava ali, ficava horas e horas em redor da mesa, olhando eles jogar, vendo do jeito que eles jogavam, e ficava ali, como a gente chama aqui, a gente chama de peru. Peru é esse que fica assistindo aos jogos, né? Então, de vez em quando, eu dava um palpite, se tivesse jogado com aquela vontade de jogar, né? De que eles convidassem a gente para jogar. Então, eu dizia, mas se tu tivesse jogado assim, para dizer como eu entendo alguma coisa, eu sei jogar. E então, aí, de repente, eles começaram, tá faltando um, você não quer tentar? Mas já caía na mesa, já. Como eu já jogava e participava de torneios, né, na nossa região, entre várias cidades, e eu também trabalho como professor na escola, né, como professor de matemática, então eu acabei unindo, né, esse jogo junto com a minha disciplina para desenvolver nos alunos, né, justamente as habilidades como somar de maneira mais rápida e provocar uma união também entre os alunos através desse jogo e depois também haver a participação nos torneios. As habilidades que a gente usa nos jogos são a memória, né? E matemática, estratégia e paciência. As habilidades que precisa para jogar Moura é raciocínio muito rápido, por causa da soma, né? Que é como se fosse um jogo de matemática. A soma dos meus dedos com a soma do dedo do oponente ter que dar o número que eu for falar. Aquela técnica de controlar o jogo, tem que ter bastante memória para saber as folhas que passaram no jogo, as folhas que já foram, aquelas que estão para vir. Então tem que ter uma memória, tem que prestar muita atenção. Quando nós falamos em jogo da Moura, a gente pode perceber que tem muitos aspectos envolvidos no nosso raciocínio lógico, matemático, importantíssimo. As regras e o objetivo da bocha é chegar mais perto do bolim, tanto o ponteiro quanto o bolador. O bolador, ele tenta tirar a bola mais perto do bolim. Essa é a regra da bocha. O jogo vai até 24 pontos, o nosso jogo aqui, né? E conta de 2 em 2, né? Cada bola vale 2 pontos. Normalmente a gente joga em dupla aqui, né? Então a gente 8 bolas, né? Então 4 cada dupla. Para medir a distância da bocha é muito simples. A gente usa esse medidor de madeira. Ele mede a distância da bocha para saber quem vai jogar. Geralmente é usado quando o ponteiro está muito ruim, senão raramente é usado. Bom, a ideia principal é um jogo com as mãos, então você tem que, contra o seu oponente, basicamente pensar no número e declarar ele, né? Geralmente em italiano. E você tem que somar
tanto o teu oponente faz a mesma coisa. Então, vocês juntam as mãos na mesa, né, com algum número que você quer que soma com a sua mão, meio que essa ideia, e tem que dar o número que tu falou. O jogo da Moura, nós fizemos melhor de 3, né, até 21 pontos. Ele é jogado sempre em dupla, então são formadas 2 duplas, 4 pessoas, e uma pessoa que acaba marcando os pontos. O número 0 e 1 não existe, né? Porque o mínimo que dá é 2, né? Então os números que são falados são de 2 a 10. 2 a gente diz du, o dó, o duardo, existem várias variações. 3 a gente diz tri, ou tré, ou triarca, outras. 4 é 4, quater, cater. 5 é cinque, 6 é sei, 7 é sete. 8, né? 8, 9 é 9, mesma coisa, e 10, a gente diz 10, tuta, larga, mora. O baralho que a gente usa para jogar é um jogo de baralho, só não joga 8, 9 e 10, baralho comum. E existem muitas pessoas que jogam com o baralho espanhol, que também dá certo. Mas o nosso costume aqui na região, em Rodeio, é esse baralho, o baralho comum com 40 cartas. Os sinais é muito importante nesse jogo. Só sinais. A gente é um jogo que é um jogo de mudo, a gente não fala. Então quem fizer mais pontos vai ganhar o jogo. Então são 32 pontos. Mas tu vai jogando, aí quem fizer a última mão, só pelo fato de fazer a última mão, você tem um acréscimo de 3 pontos. Eu saio sempre apontando uma folha boa para puxar um 2 de um adversário. Então eu faço assim, nós chamamos pontar. O sinal é que eu tenho mais uma para voltar. O cinquilho a gente joga em 5. Cinquilho, 5. Aí, mas sempre tem um de reserva. Então a gente fez uma mesa sextavada. A gente usa uma mesa sextavada, cabem 6 pessoas. Então aquele que dá cartas joga, aquele que corta, aquele fica fora daquela jogada. A bríscola é um jogo até meio parecido com o truco. Só que é assim, o truco tu joga só assim com 3 folhas, né? A bríscola já é jogada com 40 folhas em pares, né? Ali é disputado entre duplas, que vai até quem fizer 61 pontos ganha a partida. Por exemplo, o Ás, eu faço o sinalzinho que nós costumamos jogar, né? Eu faço o sinal assim. Levanta o olho. Levanta o olho para cima, sinal que eu tenho Ás. Se eu tenho 3, nós temos o costume de piscar um pouquinho o lábio para cá, né? Se eu tenho rei, geralmente eles costumam botar assim, fazer da barbicha, né? Sempre em dupla. Sempre em dupla. A primeira rodada não pode falar. A primeira rodada geralmente não se pode fazer, geralmente não se pode falar. É neutra a primeira jogada, hein? Não é apropriado, porque é um jogo para começar, todas as pessoas têm que ser extremamente honestas. A bríscola é um significado que vem da mentira. Honestas. Porque se ele for, não dá certo, tem que ser. Então, aquele de mão ele sai com uma folha de copas. Então, todos os outros, todos os outros 4 têm que jogar copas. Não pode jogar outro naipe, a não ser que ele não tenha copas. Então ele é obrigado a jogar copas. O jogo é copas. Um jogo que é decifrado com sinais, que às vezes são sinais reais, como sinais, sabe, que não são reais. Então esse é o motivo da palavra bríscola, um jogo conhecido como um jogo da mentira. Nós temos um grupo de bocha chamado Rancho Moser. Já estamos nesse grupo há 4 anos e a gente vem desse grupo de amigos do futebol. Com a idade paramos de jogar futebol e partimos para um outro esporte chamado boccia, o esporte italiano. Mais uma história interessante foi que uma vez fui jogar, já era no adulto, né? E tinha um senhor que ele só jogava um número, que era o 6, né? Com as mãos. Porque, querendo ou não, o 6
você consegue fazer qualquer combinação, 1 com 5, 2 com 4, e ele só falava 6 repetidas vezes, e no meio do jogo isso aí foi o que fez ele ganhar, porque a gente perdeu muita concentração com essa frequência dele no 6. A gente jogava em bares antes, e depois foi criado uma companhia, como a gente chamava de companhia do Cinquilho. Então isso já fazem mais ou menos, eu acho que mais de 30 anos atrás. A gente tem uma gama de cidades que participam do torneio: Rio do Sul, Rio do Oeste, Joinville, Nova Trento, Ascura, Rodeio. Então a gente se uniu e normalmente desde lá vem sendo jogado com 18, 17, 20 jogadores, né? Sócios que a gente chama, né? Então é o Clube de Bote Rancho Moza. O jogo da Moura, inicialmente, ele era mais masculino. Então, assim, o professor Evair introduziu essa parte de trazer mulheres para esse mundo. Então, ele teve esse momento, esse insight bem legal de propor para que a gente possa também, né, participar. A bríscola, a gente jogava desde criança, juntamente com toda a família, as mulheres sempre participavam. É um jogo era e é bem inclusivo. Por ser uma mulher e jovem, era bem complicado no início da jogo da Moura mesmo, porque era só mais adultos e homens. Então, a gente tinha essa dificuldade porque quando a gente ia disputar, a gente sempre tinha que jogar contra o masculino adulto. Quando nós fomos jogar em Nova Trento, né, nós tivemos uma partida com um adulto, né, com homens, e nós ganhamos deles. Então era a melhor de 3, nós ganhamos, né, a melhor de 3, só que eles pediram um revanche, porque eles não estavam aceitando que nós tínhamos ganhado de homens. Então nós jogamos mais uma vez, daí pediram mais uma revanche. Só que foi pedido 3 vezes a revanche e a gente ganhou as 3 vezes. Então a gente se reunia. Então, bom, hoje não vai dar aqui no bar, tem muito barulho, Então vamos na casa de alguém? Vamos. Aí a gente se reunia na casa de alguém. Então ia lá e o anfitrião sempre fazia uma janta, fazia alguma coisa, né, pra gente comer, para se divertir, tomando um vinho, um bonicão, uma cerveja. Então a gente ia em casa, e sempre em casas diferentes. O professor Evair levava-nos nós lá atrás do campo, ele levava uma mesa de madeira, porque é de plástico, quebrou, né? De plástico, com as batidas das mãos, a gente era um pouco empolgado demais, então os gritos e a batida, nós quebramos a mesa e ele teve que trazer uma de madeira. Então a gente jogava lá, era quente sim, mas era muito divertido, tanto que a gente jogava menino contra menina, porque a nossa sala era muito unida nesse quesito. A gente amava jogar Moura mesmo, a tradição nesse jogo para nós era importante. Quando a gente joga, a gente usa muito a expressão "dai zuga", uma pessoa que às vezes demora para jogar, ele fica estudando o jogo para não. Então, dai zuga. Bom, as expressões que a gente usa no jogo por exemplo, a gente joga 4 dedos, né, da mão, e um dedo não sai muito bem, aí a gente diz, joguei ancora, que batemos ora. E quando a gente faz o ponto, por exemplo, é mio. E quando a gente vai jogar de novo, adesso sono mica zugo. São as expressões que a gente mais usa, né? Vem qua, nem jogar rápido, pressa. Per che demorar tanto, né? E allora così è il gioco, né? Il gioco della briscola è il gioco tão bel de jogar, che forma in duple, né? Una dupla contro l'altra dupla. È bel perché te gai un parceiro che te intende ensinar, una piscada de ocho, un tirar de labio, o un dedot che te sponta, se te gai un parceiro che te intende giusto, le 90-99% che se te vende la foglia giusta, non te perdi la partida. No? Quando o jogador, no caso, né, às vezes demora para jogar, a gente fora, né, os jogadores fora, né, vai, dai, zuga, é hora. E existe a cara de mamma, Dio tá zugamada, meu Deus do céu, mas daí travia a partida, tu jogou fora a partida, e não sei o que, e discussão, e dá muito pega, né, assim, de boca, né, dá muito pega ali por causa disso, né? As expressões que a gente usa bastante, né, tá zugamada, meu Deus, mas zuga così, zuga ali, zuga lá,
Zoco o trem de pique, ele fala, mas não, assim. Então existem muitas essas expressões no jogo. Aí eles dizem, continua, joguemos ancora, dai, batemos de novo, na battuta, ponto é mio, não está a roubar. Depois tem aqueles meia blasfemas, às vezes que sai, né, italiano, né? Porque é melhor nem fazer o pipi aí, né? 6 la pinta in tavola, 4 la pinta in tavola, 9 la pinta in tavola, 6 la pinta in tavola, tavola le tavola, ho fatto il ponto in tavola, 7 la pinta in tavola, tavola le tavola, ho perso il ponto in tavola. A importância desse jogo eu acho extrema, é muito importante, porque é um jogo que veio dos nossos antepassados, que trouxeram da Itália, e a gente continua, inclusive quando a gente joga, a gente só fala em italiano. A importância da boccia é para manter a união, pois lá antigamente, quando meus pais, meus avós, toda a geração italiana já jogava boccia, e isso vem se mantendo durante anos. A gente mais novo tenta jogar para manter esse jogo italiano, mas cada vez mais, menos pessoas estão jogando. Mas a gente tenta manter o máximo possível para manter esse jogo italiano nas nossas gerações. O jogo da briscola é um jogo tão bonito de jogar, tanto truco que nem o cinquilho, porque se torna um jogo, sabe, assim, entre amizades. Tu forma uma dupla, tu joga contra essa dupla, e no final de toda essa história, tu faz a somatória do ponto, ganha por um ponto, empata por um ponto, mas no final tu chega, te abraça, é um jogo italiano, um jogo bonitíssimo para a gente jogar. Quando a gente fala em cultura italiana, nós falamos tantos gêneros textuais, quanto gêneros de jogos, quanto a gente fala da linguagem, que é muito importante. Nós temos que ter esse conceito de termos essa capacidade de aprender com os mais velhos, continuar esse dialeto que nós possuímos, que é tão forte, que ainda assim a gente fala, mas não é o total, né? Então, o jogo da Moura faz com que nós criemos um ambiente mais familiar e mais convidativo. Então, é um jogo que nós gostamos ainda. Até hoje, se a gente encontrar os meus amigos do Oswaldo Cruz, a gente joga Moura. Então, assim, é um momento de descontração e isso enriquece a cultura de qualquer cidade. Deixa assim, se la batata, nada. No, il carica è mio.